Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Porque aqui está tudo ótimo, ainda mais agora com a sua audiência, com a sua companhia, porque nós estamos começando mais um episódio do NPA 360 e aqui você já sabe, informação, dicas, conteúdos relevantes e o melhor de tudo, convidados super especiais e de altíssima categoria. E antes da gente conhecer o nosso convidado de hoje, como já é de costume, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e também seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades desse que é o meu, o seu, o nosso NPA 360. E dito isso, chegou a hora da gente conhecer o nosso convidado de hoje. É um grande prazer, a gente já fazia um tempo que a gente estava trabalhando para trazer esse homem aqui, mas devido aos compromissos, algumas situações, e hoje nós temos o prazer de receber ele, Alci Filho, ele que é professor, especialista em neurociência e comportamento e criador do método Novos Passos. Alci, muito obrigado, que satisfação, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, o NPA 360. Obrigado, eu que agradeço, Márcio, foi uma alegria estar aqui com você, o pessoal, a tua audiência aí do NPA 360, né? Estou curioso para saber o que significa NPA 360. É, né? Noroeste Produções Artísticas, a gente começou lá quando tinha dupla, aí a gente depois acabou pegando, né? Então Que legal. Noroeste Produções Artísticas. Que joia, estou muito feliz de estar aqui, deu certo, graças a Deus. Né? A única vez que eu vim aqui, não tinha energia na cidade. Estava tudo certo, gente, a gente estava tudo certo para gravar e acabou a energia na região toda. E aí a gente não conseguiu gravar, mas hoje está aqui o Alci que vai se apresentar, né? Faz toda a região, não só aqui na nossa região, mas a nível de Brasil também. Você vai entender um pouquinho sobre o trabalho do Alci. Alci, então antes da gente aprofundar um pouquinho mais dentro desse tema, né, que é o método Novos Passos, saber mais sobre esse projeto, eu queria que você se apresentasse, né, à nossa audiência, quem que é o Alci, né, como é o seu trabalho. Maravilha, Márcio. Então, meu nome sou Alci Filho, porque meu pai chamava Alci, né? Então, por isso que eu tenho o filho aí. Eu sou do Mato Grosso do Sul, sou de Dourados, de profissão eu sou professor, sou geógrafo de formação acadêmica, geógrafo e historiador. Fui professor durante 12 anos em sala de aula e de 2008 até hoje, 2008 eu saí, montei uma empresa de capacitações voltada para a educação e desde lá para cá eu trabalho só com isso, na educação. Venho muito para o Paraná, aqui na região de vocês, conheço aqui muita gente, né, que eu vinha muito nos acampamentos da igreja aqui, né, não era de caráter profissional, mas mais de caráter religioso. Na época eu morava ali em Iguatemi, então eu conheço muita gente de Altônia, São Jorge, Umarama. Como eu sou músico também, né, então tem música, CD gravado, vim muito aqui na região já fazer shows, eventos, no Raléu de Maringá, então tem uma boa familiarizada com a região de vocês. Casa, né? E profissionalmente, né, hoje eu sou professor, fazem 25 anos que eu sou professor, mas eu hoje a minha bandeira, vamos dizer assim, inclusive por causa de uma música minha, Novos Passos, eu tenho o método Novos Passos, que é um curso de humanização e também inteligência emocional, que eu faço desde 2017. E fazem 3 anos que eu trabalho só com a educação, só com professores. E aí você falou o método Novos Passos, surge também de uma música, que você tem essa música, Novos Passos, né? O pessoal pode estar pesquisando aí no YouTube, tem. Mas como é que surge desde da música e aí trazer isso para a questão aí desse projeto que você está encaminhando aí, que é o método Novos Passos? Certo. A música, eu compus essa música em 2014. Gravei um CD, né? A gente tinha uma banda chamada Banda God's People. Temos bastante música assim bem conhecida. E eu trabalhando nos acampamentos e tal, não tem nada a ver com a vida profissional, mas eu preciso contextualizar para você entender, né? Resumindo, o padre da minha cidade, Padre João, português, ele faleceu faz 4 meses, com 82 anos, lá em Portugal. Ele morou em Iguatemi, na nossa paróquia, 34 anos, mais ou menos, se não me engano. O Padre João fez o acampamento em 2004, na cidade de São Paulo. Antigamente, né, porque não tem como eu falar da minha história sem falar da igreja, né, porque a história vem junto ali. Iguatemi sempre foi uma cidade assim, de muita referência de evangelização. Então, pegando aí lá na época de ouro do padre, época de ouro que eu falo, na época que o padre Marcelo Rossi estourou na televisão, né?
A renovação carismática era muito forte na minha paróquia, na minha cidade. Então, Iguatemi sempre foi uma cidade muito ativa e muito conhecida pela evangelização, né? Uma cidade assim, que deu muitos frutos, né? Por exemplo, hoje eu imagino que preguem acampamentos hoje, que são de Iguatemi, mais de 13, 14 pessoas que eu sei assim de cabeça. E aí a nossa paróquia começou a dar a nível nacional, aconteceu isso, começou a diminuir os fiéis na igreja. Os retiros começaram a diminuir, a renovação foi dando aquela estabilizada, né, daquele auge e tal. E resumindo, o Padre João muito preocupado com a evangelização, um dia a irmã Zélia, que era da Copiosa Redenção, foi pregar um retiro em Iguatemi e ela comentou com o Padre João sobre o acampamento. E o Padre João saiu da minha cidade, português, europeu, né? O português o europeu, ele é frio. Ele não é igual o brasileiro que é bravo, não, ele é frio. Então você que já fez acampamento, você imagina, sim, né? O amor desse homem pela igreja, de sair da nossa paróquia e ir lá em São Paulo conhecer o acampamento, foi fazer a experiência. 2004, fevereiro de 2004. Ele foi e fez, ele e mais algumas pessoas. Quando eles voltaram, eles fizeram uma reunião e eu fui convidado para essa reunião. E o padre explanou a experiência linda que ele teve com o acampamento. E naquele dia ele já falou uma situação que preocupou ele, em 2004. Ele falou assim, é tudo muito lindo, mas uma coisa me preocupa. O que fazer com o pós-acampamento? O que fazer depois com as pessoas que fizerem? E até hoje é uma coisa que é uma preocupação. É um desafio até hoje. É um desafio até hoje, né? Então o Padre João já veio com esse desafio. Resumindo, assim começou o acampamento e a vida foi seguindo e tal. Chegou, fiz a música, o Novos Passos, eu fiz a música para ser tema do primeiro acampamento juvenil, né? Inclusive o pessoal de Autônia foram fazer lá em Eldorado, na época do Carnaval. E aí, enfim, a música começou a criar corpo, começou, né, a crescer. Hoje o Novos Passos ele foi gravado em italiano, espanhol. E lá na Itália foi tema do ano da misericórdia, né? Então, assim, era uma música que fala bastante. E aí um dia, o Padre João, conversando com ele falou assim, nós precisávamos criar alguma coisa para o pós-acampamento, né? E aí eu comecei a pensar, assim, como eu sou da área da educação, estudo muito desenvolvimento humano e tal, eu comecei a perceber, Márcio, que as pessoas saem da igreja, param de ir nas reuniões de tribo, a pessoa sai do acampamento, isso é nacional, isso é nível nacional, né? Sai aquele fervor, aquela animação, passa um mês, 2 meses, 3 meses, começa a sumir as pessoas da igreja, diminuídas, já não se reúnem mais nas tribos e tal. E eu comecei a estudar o porquê disso, comecei a pesquisar e o que acontece. E eu comecei a perceber que o maior problema das pessoas, quando saíam do acampamento, elas não eram o problema delas não era nem tanto espiritual, era mais humano. Por exemplo, se você tem um problema financeiro, você pode rezar 200 terços. Seu problema não vai resolver se você não fizer alguma coisa. Se você não parar de gastar, se você não economizar, né? Se você não arrumar um emprego, quem está desempregado. É lógico que existe uma questão espiritual, mas estou falando da parte humana, né? Então a pessoa saía de dentro do acampamento, ia para o acampamento com um monte de problemas pessoais, né? E espirituais, mas muitos pessoais. Casamento, relacionamento, pessoas com problemas de saúde e tudo mais. E aí ela saía do acampamento super empolgada. Quando ela voltava para a casa dela, o que acontecia? Os problemas estavam lá. E ela não conseguia resolver esse problema. Então esses problemas vão minando as pessoas e ele vai desanimando. Ao ponto de não ir mais na missa, não ir mais nas reuniões, poxa, Deus falou tanto comigo lá, mas não mudou nada aqui. Mas aí não é Deus, é a pessoa que tem que mudar, né? Exatamente. Então, assim, eu era muito convidado, o pessoal me chamava muito, inclusive vinha muito aqui em Autônia, no Circo de Jericó. Eu me lembro, a última vez que eu vim, o tema que eles me deram para me pregar era sobre maldições financeiras. E eu lembro até hoje uma coisa que eu falei lá, que às vezes nós colocamos a culpa no demônio de muitas coisas que é a nossa responsabilidade. Resumindo, então, assim, nós chegamos à conclusão, eu vendo isso, que precisava criar alguma coisa de desenvolvimento humano para poder somar na vida das pessoas. Não era o espiritual só. Isso aí a igreja já tinha resolvido. Mas essas pessoas, e aí eu fiz uns treinamentos e tal. O professor estuda muito, né? Então já fiz umas 10 pós-graduação, já fiz 2 mestrados, enfim, né? Já estudei muito e fiz muito curso de desenvolvimento humano. E aí eu falei, poxa, se eu pegar isso, porque o acampamento veio de um curso de desenvolvimento humano, né, lá nos Estados Unidos, a história do acampamento, não sei se você sabe, né, sim. A origem. E resumindo, criei o método, o curso, o Novos Passos,
que era para ser um retiro, mas no mesmo formato que é hoje, só que o pessoal da igreja não comprou a ideia, não acharam que não era aquilo que era para ser oferecido. Uhum. E aí eu fiquei com aquilo no coração e aí eu comecei a pensar, aí fui fazer um treinamento no Rio de Janeiro, inclusive o Douglas, foi eu e o Douglas. Aí o Douglas falou, não, cara, isso aí vão levar para as pessoas, método Novos Passos, aquela coisa toda. E aí, como eu sou professor, eu estava atendendo a Secretaria de Educação de um município lá do Mato Grosso do Sul, chamado de Carapó, e aí eu precisava fazer alguma coisa para eles, dar um projeto que eles estavam, e eu peguei e falei, vou fazer uma experiência. E na época eu fiz o método Novos Passos em 10 encontros, em 10 meses, uma vez por mês. Foi legal, né? E aí comecei ali, fui formatando, resumindo para chegar no que é hoje. Então começou dessa maneira. E hoje, quando eu estou no método Novos Passos, Márcio, eu vejo, porque assim, ele é uma experiência, né? Igual acampamento, a gente fez é uma experiência, a experiência tem que viver. Eu vejo assim, pessoas que nunca iriam na igreja, pessoas que não acreditam em Deus, né? Porque o método Novos Passos hoje ele é de caráter profissional. E aí vem um professores fazerem, que estão acostumados a fazer cursos de... Nós somos professores, quando eu falo assim, vamos fazer um curso, que vem na nossa cabeça, apostila, chá de cadeira, né? Dividir em grupo e fazer trabalho, essas coisas. Então a pessoa, aí eles vêm para a experiência que é o método Novos Passos, que é uma coisa que foi pensada para levar lá para dentro da igreja, mas eu fiz uma adaptação dentro do pedagógico. Cara, a experiência é extraordinária. E você consegue entender, Alcico, porque a gente vai analisando, estou aqui prestando atenção no que você está falando, tudo começa com a igreja. Sim. Começa como uma missão. Começa com um acampamento, né, para reavivar algo que estava se acabando. Aí vai, né, vem a composição e dentro disso já vem esse projeto. Porque a gente entende hoje que a humanidade, né, principalmente essa geração, com muitos problemas. E isso que você falou, eu acho muito interessante, até ouvi uma vez a pregação do Padre Léo, ele falava muito sobre isso. A questão que Deus vai agir. Deus vai agir naquilo que é impossível. O que é possível somos nós, né? Cabe a nós tomarmos atitudes, fazer. Até ele citou um exemplo como uma menina que foi fazer uma prova, ela não estudou, e o ateu que estudou foi lá e passou, né? E ele deu isso como exemplo. E a gente vai muito espiritualizando tudo. Até quando o Douglas veio aqui, eu falei isso com ele. A gente tem essa capacidade, essa mania de espiritualizar as coisas e não fazer. E eu vejo, analisando aí a sua história, a gente vê que é como fosse um propósito. Começa lá com a igreja, e aí sair da igreja e colocar isso para fora. Talvez, né, se fosse dentro da igreja, isso não daria tão certo. Mas hoje, como é que está o projeto em si? Agora, falando mesmo dentro do projeto, tem até o Vitor, né, que está junto com você também. Então, a gente vê uma galera que também está envolvida nessa parte da igreja, mas também junto nesse método Novos Passos. Hoje, como é que está o projeto em si? Vocês têm trabalhado, eu vejo, com a questão da educação, que é algo muito importante. Sim. Até a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Mas como é que está hoje o método Novos Passos? Como é que é trabalhado isso? Certo. Hoje o método Novos Passos, ele é uma imersão, né, de 3 dias. Então, assusta bastante o pessoal, né, 3 dias, né? Mas hoje eu já estou muito estruturado, né? Já aprendi muito, né? Já fazem... desde 2017 que eu aplico o método, ficamos 2 anos parados por causa da pandemia, mas hoje a gente está muito estruturado, né? Hoje eu tenho uma equipe, né? Então, assim, inclusive o Vitor é uma das pessoas que fazem parte da minha equipe, tem bastante gente que trabalha comigo, né? O método Novos Passos. Hoje eu atendo o Brasil todo, né? Então, esse ano já atendi São Paulo, né? Se você chegar em para nós que somos profissionais, assim, você tem escalas, né? Então, assim, esse ano eu consegui 2 escalas importantes profissionalmente. Eu consegui atender a capital do meu estado, Campo Grande. Então, assim, ser contratado pela prefeitura do estado, eu acho que é uma grande conquista minha. E esse ano eu apliquei o método Novos Passos para a rede de faculdade Santa Marcelina. A Faculdade Santa Marcelina hoje é uma das maiores redes do Brasil. Foi o meu maior desafio até hoje, porque eu tive 50 alunos nesse método, e dos 50, o que tinha menor capacitação lá dentro era doutor, PhD, todos os professores universitários, então foi bem legal. Então hoje né, eu atendo muita educação, né, viajo o Brasil todo, atendo vários estados, também às vezes atendo a saúde, por exemplo, vou fazer uma turma aqui 5 turmas para a Prefeitura Municipal de Moarama, vou atender a saúde ali. Então hoje a gente está atendendo isso. O que eu falo para os meus alunos, Márcio?
Dentro do Método Novos Passos, tudo que eu falo lá, ele já sabe. Não tem nada novo. O que eu vou fazer lá é lembrar eles de coisas que eles esquecem, né? Coisas básicas assim. Então, a gente trabalha muito isso por isso que eu falo humanização, né? É lembrar a pessoa que ele é um ser humano, né? Então, o método, hoje a missão nossa é essa. A nossa carga horária são 30 horas de curso, né? São 10 horas por dia. É uma experiência maravilhosa, assim, que a gente tem levado para as pessoas, né? E esse ano, agora a gente está atendendo muito Paraná, já tem Rondônia, estou atendendo, Mato Grosso do Sul, São Paulo, né? E meu projeto esse ano é atender pelo menos mais uns 3 ou 4 estados. Quero ampliar. Hoje, a nível de Brasil, eu já recebi 2 prêmios com o Método Novos Passos. Prêmios não, recebi... Não sei se é homenagem que fala... Um reconhecimento Da Assembleia Legislativa do meu estado. Né? Hoje o Método Novos Passos é considerado o maior treinamento do Brasil para a educação. Igual o Método Novos Passos, para a educação não existe. Você pode fazer diversos treinamentos de um formato diferente, mas igual esse formato, que ele é muito corporativo. Se você for no meio corporativo a nível nacional, tem muitos treinamentos desse porte. Mas aí, vindo para a educação e falar a linguagem da educação, é só ele mesmo que tem feito isso. Então, para mim, é muito gratificante. E, para mim, eu vejo muito Deus nisso. Quando eu estava pensando em levar o Método Novos Passos, transformar ele num treinamento profissional, eu estava pregando um retiro. E eu me lembro que tinha uma irmã fazendo, uma irmã religiosa mesmo, uma freira. E durante um momento de adoração, eu estava ali conduzindo a adoração, ela levantou e veio até mim, deu um abraço e falou para mim assim, olha, esse projeto que está no seu coração, Deus está te chamando para você ajudar muitas pessoas e você vai viver só dele. E na época era o Método Novos Passos, está no meu coração. Então, assim, comecei, foi um impulso, inclusive, a minha última turma que eu fiz em Carapó, antes de entrar para a educação, nichar para a educação, eu convidei essa irmã, ela fez o método. Né? Foi muito gratificante, assim. Então, que nem a gente fala, né? Já vinha lá desde a composição em si, a gente vê, de fato mesmo, a mão de Deus. Essa parte da humanização que você fala, né? Como é que você começou a enxergar isso, ver essa necessidade? Somente nessa questão do do acampamento? Ou não? É nessa experiência sua, como professor também, você começou a enxergar um pouco essa necessidade das pessoas em ter essa questão da humanização mesmo, as pessoas olhar mais para o lado humano e não tanto o profissional, porque a gente tem uma carga muito excessiva, né, e muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouco que a gente é humano, a gente Sim. não é uma máquina. Mas como é que você conseguiu enxergar isso, Alcir? Márcio, eu comecei, na verdade, assim, quando eu comecei a dar aula em 1999. Eu fiz o magistério, né? Então, antigamente tinha um ensino médio, ele era profissionalizante, era 4 anos, era chamado magistério. Então, você saía do magistério, você já era formado para dar aula até a 4ª série. Eu fiz esse magistério, então já em 98 eu fiquei parado e em 99 eu comecei a dar aula. E aí, fiz muitas... Então, assim, a minha secretária de educação, ela investia muito em capacitação. É muito dolorido, viu, Márcio? Hoje eu viajo muito, oferecendo o Método Novos Passos, que é uma coisa extraordinária. 5% dos secretários e prefeito investe nisso. A minoria. Eles vão falar muito agora, que é ano de eleição, mas na prática eles não investem nisso. Tudo eles acham caro, né? Mas a minha secretária, o nome dela é Otacília, né? Ela é viva ainda, ela mora no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não me engano. Ela investia muito. E aí eu fui fazer um curso fora. Né? Fomos de van, um monte de professor. Rapaz, e veio um professor de São Paulo. E aí nós fomos fazer um workshop com ele numa sala assim, simples, sem microfone, sem nada, pouca gente. E ele começou a falar de humanização, da família, dele, o filho. E eu saí dali assim, com vontade de fazer aquilo, cara. Falei, puxa vida, que é muito legal. O professor o trabalho dele era muito legal. E aquilo mexeu comigo. E naquele mesmo ano, teve uma formação para a educação, e o professor que estava passando a formação, ele passou um vídeo para nós do Godri. Você conhece o Godri? O Godri, hoje, a nível de Brasil, para o mundo empresarial, o Godri é um dos maiores. Inclusive, ele tem um programa na Canção Nova também. Descobrindo Talentos é o nome do programa dele. E aí eu assisti um vídeo do Godri também falando de humanização, de vida. Eu falei, puxa vida, eu quero fazer isso aí. Comecei já a pensar nisso. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu sou formado em Geografia, e eu fiz Geografia e História na minha faculdade. Mas aí no começo fui mais para o lado da Geografia, eu fiz uma pós-Gestão Ambiental, e depois eu fui fazer Educação Ambiental, um mestrado.
Quando eu fui fazer o meu mestrado, o meu pré-projeto, que na época você precisava fazer um pré-projeto, hoje não sei se é assim ainda. Meu pré-projeto era capacitar os alunos da 8ª série da Escola 8 de Maio, que era a escola que eu dava aula, sobre educação ambiental. Daí passei no meu pré-projeto, e aí quando eu fui começar a fazer, exercer esse pré-projeto, executar, eu fui fazer uma entrevista com alguns professores que davam aula na mesma sala. Quando eu comecei a entrevistar esses meus colegas professores, ô Márcio, cara, eu fiquei, assim, triste. Eles me desânimo, doentes, sem perspectiva, por eles não seriam mais professores, assim, um cenário terrível. E aí na hora ali eu falei, o problema da educação não é meio ambiente, não é o meio ambiente da ecologia, né? Porque o ambiente ali também, o relacionamento é o ambiente. O problema é que as pessoas estão doentes. Então, os professores precisam ser valorizados, precisam, né? E foi ali que deu esse start. Daí eu criei um mini curso, a humanização e a educação, era de 4 horas, e comecei a fazer isso aí. Foi assim que eu comecei. E aí a gente vê né, essa questão da humanização, né, a carga, que nem eu falei, horário em si, toda a carga psicológica, até a gente vai falar isso no próximo bloco, né? Dessa questão dos professores, o quanto é importante, até vi um vídeo seu falando sobre a questão da responsabilidade do professor, e a gente vai falar isso no próximo bloco, porque a gente vai para o intervalo comercial, e daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com o Alci Filho, falando aí sobre os métodos Novos Passos. Se você puder, acompanhe a rede social dele lá e confira esse projeto, que é muito bom mesmo. A gente tem que investir nas pessoas, isso é muito importante. Tá bom? Então a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. Quantas vezes você já ouviu aquela expressão que diz assim, a minha vida dá um filme? Nós da NPA Filmes vamos um pouquinho mais além. A sua vida merece um filme, ainda mais se for naquele momento tão sonhado e especial da sua vida, como o seu casamento, aniversário dos seus filhos, enfim, aquele momento que você quer deixar registrado não somente na sua memória, mas também nos seus arquivos pessoais. É por isso que nós da NPA Filmes lançamos uma promoção exclusiva para este ano de 2024. Acesse o QR Code que está aqui na tela e tem esse desconto aí para o seu evento, porque é assim, você sonha, a gente eterniza. A escolha do acabamento é o momento mais prazeroso da sua obra. E agora na Padroeira Casa, Construção e Tintas, temos uma variedade de pisos e porcelanatos para o seu estilo e bom gosto. E o melhor de tudo é que o preço é feito especialmente para você. Venha até a nossa loja e confira o que tem de melhor em acabamentos para a sua obra. A Padroeira Casa, Construção e Tintas. Aqui é assim, precisou, tá na mão. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui o Alci Filho, ele que é criador e fundador do método Novos Passos. A gente estava falando no bloco anterior e bem no finalzinho do bloco sobre a questão da educação. E hoje vocês focados com esse projeto, né, até as visitas que você tem feito aqui na região, é justamente na Secretaria de Educação. E eu vi, Alci, até nas suas redes sociais, você falou algo que eu achei muito interessante. A responsabilidade de um professor. E achei muito legal que você falava sobre seguro, fosse pôr uma criança no seguro, né? Como é que você enxerga isso? A responsabilidade de um professor, tendo em vista que ele está com um dos maiores tesouros, né? Que é os filhos das pessoas, né? Como é que você vê isso? Certo. A nossa profissão de professor, né, Marcelo, é uma profissão nobre, né? Eu acredito assim, uma profissão que você tem que ter uma vocação também, né? E é bem polêmico às vezes. Se você ver lá no meu Instagram, para quem está acompanhando a gente, é professor Alci Filho, eu tenho um vídeo lá no meu Instagram que tem 4.200.000 visualizações. Nunca foi patrocinado nada, é tudo orgânico esse vídeo. E eu estou falando justamente sobre esse assunto, né? Da responsabilidade do professor humanizado, né? Porque, na minha opinião, existem vários tipos de professores, né? Então, eu falo para um tipo de professor, que é para o professor que é humanizado, que é aquele professor que
ele entende que o que chega para ele na sala dele não é qualquer um, né? O que chega ali é o tesouro de alguém. Você tem filhos, Márcio? Tem 2. Então, quando você vai lá e entrega seu filho na mão do professor, poxa, você está entregando tudo, né? O teu sonho, da tua esposa, dos teus pais, dos avós, maternos e paternos, né? Então, assim, é muito grande a responsabilidade de um professor. Mas, para esse professor estar ali e entender essa responsabilidade dele, precisa-se de um grande processo, né? Um grande processo, precisa de investimento em várias áreas, porque, assim, o professor, se um aluno vai bem numa prova, passa de ano, o aluno é muito inteligente. Se o aluno vai mal, todo mundo culpa o professor. Então, ser professor hoje não é fácil, ser professor, né? A ausência dos pais na escola é muito grande. Mas, para a gente cobrar a responsabilidade do professor, né? Para exigir de um professor, o mínimo que tem que ser dado para ele também são condições, né? De trabalho, condições de conhecer, de formações, né? Para que o professor, valorização salarial, enfim. Então, é complicado a gente falar sobre a responsabilidade, mas eles também têm muitos direitos, né? Então, a gente caminha nessa linha aí. Mas o professor, na minha opinião, humanizado, é o professor que ele se preocupa, além de estar ali como professor ensinando, né? Ele se preocupa um pouco com a família do aluno, ele procura entender um pouco sobre isso. Em conselho de classe, né, que nem eu que dei aula há muito tempo, é muito comum a gente estar no conselho de classe e tem o pior aluno da sala. Sempre tem o pior aluno da sala, que é o fulano lá. O professor humanizado é aquele professor que levanta a mão e fala assim, gente, mas olha, eu conheço a família dele, né? O pai é alcoólatra, a mãe é prostituta, estão desempregados, aí ele apanha, sofre violência em casa, enfim, um professor humanizado, ele tem esse olhar. Ele entende o contexto. Ele entende o contexto, né? E para ele ser humanizado, precisa de um monte de coisa, né? Qual que é a primeira coisa? Ele também está bem, né? Porque o professor, ele tem problema em casa, você não concorda? Ele tem problema financeiro, ele tem problema de relacionamento, ele tem doenças na família. Então o método Novos Passos vem em contra a isso, né? Por isso que o resultado é extraordinário, e quando os professores fazem, assim, eles se surpreendem muito, porque a maioria acha que vão lá fazer um treinamento, um curso que vai falar sobre cobrar eles de direitos, deveres, aquela coisa. É o contrário, né? São 3 dias para ele pensar na vida dele, né? Rever muitas curas, muitas feridas, enfim, é uma experiência fantástica. E porque eu acredito que para ele ser esse professor do vídeo que eu falo lá, inclusive foi para o ar hoje esse vídeo, né? Falando assim, aquilo lá, eu estava contando num podcast porque eu fui dar uma palestra naquela época, e aí eu perguntei para os pais, né? Por quanto vocês venderiam o filho de vocês? Todo mundo falando, por valor nenhum. E aí eu comecei a chamar a atenção deles a importância de um professor. Você já pensou se você for somar o valor financeiro de uma sala, tem 30 alunos, não tem valor, né? E aí, era uma escola particular que eu fui. E aí até perguntei para um senhor, quanto que o senhor paga de seguro na sua Hilux? Ele pagava 15 mil reais. E eu falei para ele, eu tenho certeza que o senhor acha caro para pagar 500 reais para uma babá, para cuidar do seu maior tesouro, né? Que isso tudo é invertido, né? Então, levando para esse contexto, imagina a responsabilidade do professor, né? Tá ali com filhos, né? Cuidando daquelas crianças. Se tudo der certo, o professor é um anjo. Agora, se der um probleminha com o filho de alguém dentro da sala de aula, aquele professor corre um grande risco de sofrer. Eu tenho uma experiência, uma professora que foi minha professora, nós somos colegas de sala, assim, fomos colegas de trabalho, e tinha um menino muito bagunceiro na escola, assim, nessa sala, e a professora ali estressada, já cansada, pegou no ombro dele e falou assim, senta aqui, seu neguinho, falou assim para ele. Rapaz, aqui deu um problema na época, o menino chegou em casa, contou para a mãe dele processou a professora, processou a escola, e você sabe o que mais me chamou a atenção? Que a maioria dos outros professores, todos ficaram contra a professora, né? Então, a nossa profissão de professor tem hora que ela é muito ingrata também, né? Então, assim, o professor está ali, quando tudo está dando certo, ele é o herói, mas qualquer probleminha que der, né, muitas pessoas já conseguem, às vezes, até destruir a carreira dele de anos, que não foi o caso dessa professora. Ela se aposentou proporcionalmente, todo mundo falava mal dela na cidade, que ela era racista, que era não sei o quê. Definiram ela por
pequeno trecho assim da carreira dela, né? Por uma fala. E é uma questão até do ser humano, né, Alci? Porque a gente vê assim, ó, as pessoas usam muito isso. Você faz 10 coisas boas. Você pega um professor, uma mulher como essa, quantas crianças ela não formou, quantas pessoas ela não ajudou através do seu trabalho, e por conta de uma fala infeliz dali no momento, um erro que todo mundo está sujeito a acontecer, Sim. todo mundo crucificou. Então a gente vê muito isso na humanidade. A humanidade parece ser uma defensora de tudo, mas não é. Ela só aponta, só julga no primeiro erro. E outra questão que a gente sempre fala muito, quando a gente fala em responsabilidade, a gente está tirando muito da família algumas coisas. Porque eu enxergo dessa forma. Professor ensina, quem educa é a família. O professor não é obrigado a educar ninguém. Sim. E a gente vê famílias colocando responsabilidade em professores, porque antigamente eu vejo que tinha muito essa cultura, né, dos professores ser um pouquinho mais enérgicos, né, tinha tal da régua nos dedos, meu pai conta muito disso, né, eu passei um pouco disso. Eu apanhei de régua na escola. O apagador voava, eu lembro até hoje, eu nunca vi um apagador voar tanto que nós tinha um professor lá muito bravo. Se fosse fazer isso hoje, meu Deus do céu, era banido da escola. Mas se criou uma cultura que o professor ele também tem esse papel de educar e não é bem assim. Como é que você enxerga? Que você começou a dar aula quando? Em 99. Como é que você enxerga de 99 aos tempos atuais, né? Mais de 25 anos, né? Como é que você vê essa mudança, assim, essa alteração de mentalidade, principalmente da população em si? Mudou-se muito? Hoje é muito mais difícil ser professor, Alci? Olha, eu até brinco com meus alunos, né? Porque antigamente eu usava até um bordão, mas eu tirei esse bordão porque soava muita arrogância. Era assim, professor Alci Filho, era professor de professores. Mas por que professor de professores? Porque os meus alunos são professores. Uhum. Né? Então, assim, o método Novos Passos, os meus alunos que fazem são professores. Mas, enfim, então eles são meus alunos, né? E falo para eles assim, olha, não faz tanto tempo que eu saí da sala de aula, saí em 2008, mas naquela época, que faz pouco tempo, né, faz aí 16 anos, o maior problema que eu tinha e meus colegas professores era sobre boné. Se pode usar boné ou não pode. Não tinha celular na sala, não tinha WhatsApp, não existia Facebook, nada. Então, eu não tenho nem noção hoje da dificuldade que deve ser para o professor dentro da sala de aula. Com relação a comportamento, né? Enfim, é uma experiência assim, como eu não estou mais em sala de aula, mas o que eu sei, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, 100 mil pessoas responderam, fizemos um trabalho bem avançado a nível nacional. Professores responderam. Qual a maior dificuldade que um professor tem hoje? Né? Qual a maior dor do professor? As 3 primeiras respostas, né? Eu achava que a primeira ia ser o salário, mas não foi salário, né? Primeira resposta, a que mais teve votos, né? Dificuldade de relacionamento com os colegas de trabalho. Então, para você ver que realmente não é fácil se relacionar com as pessoas, né? Segunda, o financeiro, salário, desvalorização do professor financeiramente falando. E a terceira, a ausência dos pais na escola. Então, você vê a terceira, de 100 mil pessoas, sei lá, 20 mil pessoas votaram que uma das maiores dificuldades deles nas escolas é a ausência dos pais na escola. Os pais, né, não estou generalizando, mas a maioria dos pais não vão na escola, né, por conta do trabalho, né, enfim, e tantas coisas. E aí eles só vão na escola quando são chamados. E quando que um pai é chamado para ir na escola? Quando tá ruim. Quando dá problema. Dá problema. Daí chega lá, né, acontece tudo isso. E se um professor hoje, às vezes, ele chama atenção, ele pune o aluno, porque o aluno, para ajudar o aluno, o pai vai lá na escola e briga com o professor. E é muito dolorido ainda porque às vezes o professor não encontra apoio da coordenação, do diretor da escola, às vezes do secretário de educação, às vezes ficam contra o professor. Então assim, hoje o professor ele ficou refém dentro de uma sala de aula, ele é refém, dependendo se ele não tiver um apoio. Eu me lembro nessa época do boné, estou te contando. Eu tinha um professor que eu admirava muito, ele era bem mais velho que eu comecei a dar aula com 18 anos, eu era um moleque, né, assim, mas... E esse professor, ele não deixava aluno estudar com boné, era proibido.
Na sua época também deveria ser, né? E aí um dia ele chegou em mim e falou assim, professor, o senhor tem que proibir os alunos de usar boné na sua aula, que eles usavam boné. Eu falei para ele assim, eu lembro até hoje, eu falei, professor, o dia que o diretor vir aqui dentro da sala e o diretor falar assim, é proibido usar boné, eu vou proibir, porque quem que manda na escola é o diretor, né? Então o professor hoje, ele precisa muito desse apoio na escola, né? Não generalizando, né? Mas existem muitos lugares que acontece isso. E com relação a educar, aí o professor tem que fazer tudo isso, né? Tem que ensinar, né? Transmitir o conhecimento, às vezes tem que estar lá... Tem que ser psicólogo, tem que educar, tem que ser pai, tem que ser mãe, né? E é uma realidade, né? Então, assim, se está certo ou errado, mas é uma grande realidade, que é por isso que hoje muitas pessoas ficam pouco na educação e saem, porque ela realmente é bem complicado. E eu não sei se você sabe, né? Mas, por exemplo... financeiramente falando, um professor, de quando ele entra e quando ele se aposenta, que isso dá de 30 a 40 anos de trabalho, o salário inicial dele, no máximo aumenta 50% até o final da carreira. Tudo isso soma, né? Então é bem complicado. E eu acho que os pais deveriam apoiar mais, né? Dar mais carta branca para o professor, vamos dizer assim, né? Então hoje qualquer coisa que o professor faz é crime, né? Chama atenção, o aluno ameaça, né? O aluno fala assim, vou te denunciar para o conselho tutelar. Os alunos falam, né? Então, falo para os pais, imagina para um professor, né? Não generalizando, mas acontece muito isso. E a gente, até pegando um gancho no que você falou em questão dos professores, até mesmo a classe ser um pouquinho mais unida também, precisa disso. A questão que aí a gente vê numa escola, por exemplo, cívico-militar, que existe uma hierarquia, né, dentro dessas escolas, né? Até a gente recebeu na semana passada aqui o Gomes, ele cuida lá da Guarda Mirim em Autônia, ele falava muito sobre isso, que ele trabalha com os alunos da Guarda Mirim e o que isso reflete dentro da escola. O respeito para com o professor, a hierarquia, né, não só do professor, mas da merendeira, do faxineiro, da diretora, essa falta um pouco de hierarquia, porque as pessoas estão muitas vezes ligadas em poder, em comando ou está acima de alguém e acaba atropelando. E eu vejo um pouco disso também dentro da parte da educação, essa falta de união, porque às vezes, que nem você falou daquele exemplo, os próprios professores não ficou do lado daquela professora. Então eu acho que falta um pouco de união, dar um suporte também, né? Acho que isso também é necessário, né, Alcir? Sim, falta. E é complicado, eu percebo assim, uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras é isso, sobre o orgulho pedagógico. Então, na educação existe muito orgulho pedagógico. Então, o que é orgulho pedagógico? É a pessoa que se apega no que ela é, no cargo, se apega nas faculdades, nos diplomas que ela tem. Ou, às vezes, a pessoa não tem quase nada disso, mas ela é uma pessoa que não tem humildade, né? Tem um ego inflado. Muito, muito complicado. Então, eu percebo, por exemplo, dentro de uma escola, o professor que é convocado e o professor que é concursado. Tem que fazer festa junina, tem que montar barraca, né? O professor que é contratado, ele faz tudo quase porque ele tem que agradar o diretor, porque no ano que vem ele precisa de aula. Mesmo que tenha processo seletivo, mas enfim, né? Existem muitos concursados, não estou generalizando, pelo amor de Deus, porque professor pega um trecho desses, rebenta em você na internet. Não estou generalizando, mas existe muito professor que ele fala isso. Eu sou concursado, vem se eu quero, eu me mando. Para você ter uma ideia, às vezes tem prefeito que me contrata para fazer o método Novos Passos, me leva lá na cidade dele, não é barato, né? Faz um investimento considerável para todos fazerem. E aí tem uns que falam, não vou, sou concursado, não vou fazer. Não precisa. Daí fica lá na sala dos professores, não faz nada e fica lá. Teve caso, eu sabia de professor assinar documento que ele declarando que ele não quer fazer o treinamento, prefere ficar lá fazendo outra coisa. Então existe muito isso. A questão da hierarquia não é respeitada, né? Falta muita união entre os professores. É o que eu estou falando para você, é o relacionamento. O maior problema numa escola hoje é relacionamento. Eu até tenho um PDF, um livro que eu escrevi, como lidar com os 10 comportamentos insuportáveis da escola. Porque as pessoas estão ficando doentes na escola, não é porque elas não gostam de dar aula, não é porque elas não gostam de trabalhar.
As doenças psicossomáticas que a gente fala, que são doenças de caráter emocional, que desenvolvem na pessoa durante o seu processo de trabalho, é dela conviver com pessoas difíceis, né? Pessoas no dia a dia, então ela está ali convivendo com aquela pessoa, chega domingo à noite, ela lembra que segunda vai ter que voltar para a escola, ela lembra daquela pessoa difícil que tem na escola, e ela começa a ter dor de cabeça, dor nas costas, síndrome do pânico, depressão, chega na escola, começa a chorar, quer ir embora, altera todo o metabolismo, né? Se relacionar com as pessoas. E eu vou falar uma coisa para você, tem muita gente difícil na escola. Em todos os lugares tem, mas na educação parece que é campeão de bilheteria. E a gente pega, né, essa questão, né, também do ambiente do trabalho, não só na escola, mas todo o ambiente de trabalho, quando ele é ruim, ele se torna muito cansativo. Porque por mais que o salário seja bom, às vezes, o salário é excelente, talvez ali, mas o ambiente é péssimo. A pessoa já chega com uma carga muito grande. E aí, trazendo para essa questão da educação, a gente sempre fala, né, usa como exemplo, que o professor é aquele que forma todas as profissões, né? O professor tem tudo isso. E aí, pega de novo aquilo. Quando ele acontece alguma coisa, qual ele não está bem ali, ele não tem um amparo, né? Ele não se vê se nos colegas de trabalho, talvez a gente vai pegar em outras profissões as pessoas mais unidas, quando a pessoa não está bem, o outro vem aqui, não, pode deixar que eu faço. Fica lá, vai descansar um pouco. A gente não vê muito isso em algumas profissões. Como é que é isso também dentro da educação? Traz muito isso, precisa um pouquinho mais de amparo, às vezes a pessoa não está bem. Trazendo de novo a humanização. Ninguém é máquina, é um humano. Sim. Talvez ele não vai estar bem ali. Hoje a educação, né, oferece, as secretarias municipais, até o Estado, oferece muita ajuda psicológica. As escolas têm psicólogos, né, para atender ali, fazer um trabalho. Mas eu converso muito com os psicólogos da educação, porque quando tem treinamento eles vão lá fazer e tal. Qual que é a maior dificuldade? Primeiro é da pessoa aceitar ir. Aí entra até o orgulho pedagógico. A pessoa não quer ir, ela acha que, né? Tá bem. Isso é uma questão. A outra questão é meio natural, mas aí dentro de um ambiente de educação tem as panelinhas, vamos dizer assim, né? Tem os grupos de amigos ali que se formam, é assim que funciona. Esses grupos se ajudam muito, né? Se ajudam, compartilham, choram junto, riem junto, né? Então, como todo outro ambiente. Mas poderia ser mais unido, né? Hoje eu estava visitando uma secretaria de educação e a secretária perguntou para mim assim, nossa, deve ser muito legal o teu trabalho, né? Porque você viaja, conhece muitos lugares. Eu estava falando isso para ela, eu falei, eu amo o meu trabalho, mas uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho, porque quando está tendo o método Novos Passos, ali é a execução. Para chegar nessa execução, a gente visita, viaja, tem que vender, enfim, tem todo um processo. É de conhecer muita gente nova. E o que me anima é assim, Márcio, saber que a maioria das pessoas são pessoas do bem, cara. A maioria da educação. Nossa, a gente encontra cada secretário de educação extraordinário, professores, gente que faz a diferença, né? Isso é muito legal, saber que a educação daquela cidade está em boas mãos. Porque depende muito da hierarquia. Aquele velho ditado, né? Um grupo é reflexo do seu coordenador. Sim. Então, assim, isso reflete muito. Então, assim, quando você pega uns secretários animados, felizes, para frente, né? Aquela pessoa do bem, ela enfrenta as dificuldades, investe na equipe, nos treinamentos, leva para o treinamento, né? E ele quer o bem daquela equipe, é amigo do pessoal da educação, dos servidores, você percebe que aquele ambiente é diferente, né? Agora tem lugar que às vezes a política divide muito, né? E daí isso aí, ano de eleição, é complicado, né? E depende muito dos secretários, dos diretores, mas assim, a maioria são pessoas sensacionais, porque eu tenho conhecido muita gente, eu fico feliz porque assim, eu acredito nessa educação, né? De pessoas do bem, de pessoas que fazem a diferença, de pessoas que estão lá porque também gostam da profissão. É lógico que tem que trabalhar por amor. Amor não enche barriga, a gente já sabe disso, né? Tem que ter salário. Mas também faz a diferença, né? A pessoa gostar do que faz toda a diferença. É um conjunto, né? Sim, Você junta tudo, é um conjunto, que aí o ambiente está bom, a pessoa está bem, isso vai ser um reflexo, né, do trabalho dela. E ela trabalhando bem, ela vai se destacar e, consequentemente, ela vai ter um bom salário e assim por diante, né? E a gente está recebendo hoje aqui o Alcê Filho falando aí sobre o método Novos Passos. Convido você mais uma vez a seguir as redes sociais, acompanhar o trabalho dele. Você que é secretário de Educação, entre em contato aí com o Alci, com a equipe dele, e tenho certeza que será muito importante investir
nas pessoas que aí cuidam das nossas crianças, dos nossos jovens, adolescentes, enfim, é muito importante. A gente vai para mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso NPA 360. Quantas vezes você já ouviu aquela expressão que diz assim: a minha vida dá um filme? Nós da NPA Filmes vamos um pouquinho mais além. A sua vida merece um filme, ainda mais se for naquele momento tão sonhado e especial da sua vida, como seu casamento, aniversário dos seus filhos, enfim, aquele momento que você quer deixar registrado não somente na sua memória, mas também nos seus arquivos pessoais. É por isso que nós da NPA Filmes lançamos uma promoção exclusiva para este ano de 2024. Acesse o QR Code que está aqui na tela e tem esse desconto aí para o seu evento, porque é assim, você sonha, a gente eterniza. A escolha do acabamento é o momento mais prazeroso da sua obra. E agora na Padroeira Casa, Construção e Tintas, temos uma variedade de pisos e porcelanatos para o seu estilo e bom gosto. E o melhor de tudo é que o preço é feito especialmente para você. Venha até a nossa loja e confira o que tem de melhor em acabamentos para a sua obra. A Padroeira Casa, Construção e Tintas. Aqui é assim, precisou, tá na mão. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui o Alci Filho, ele que é criador e idealizador do método Novos Passos, e a gente estava falando no bloco anterior sobre essa questão da educação, e o Alci, como tem essa experiência como professor, a gente sempre ouve assim, muitas vezes aquele que ensina, aprende também. E olhando todo esse contexto, toda essa história, Alci, ao longo desses anos, nessa caminhada como professor e agora também, né, nesse projeto Novos Passos, conhecendo muita gente, muitas cidades, muitas regiões, culturas diferentes, pessoas diferentes, mas ao longo do tempo, o que mais você aprendeu e você tira como lição disso tudo? Márcio, quando eu fazia o magistério, né, a gente sempre aprende lá na formação de professores que a educação ela é recíproca, né? Você ensina e você aprende, então é impossível não aprender, a gente aprende muito, né? Cada turma é uma história, né? As pessoas compartilham suas vidas, né? E o que eu mais observo é que muitas pessoas vão fazer o método Novos Passos, a pessoa acha que ela está passando pelo pior momento da vida dela, e ela chega lá, ela ouve pessoas que estão vivendo coisas muito piores que a dela, e a pessoa ressignifica até o que ela está vivendo ali com a história do outro, né? Então, assim, eu aprendo muito com as histórias de vida, né? Porque, às vezes, tem lugares que vão fazer o método Novos Passos, não é só professor, vai cozinheiro, porteira, motorista, toda a equipe da educação. E essas pessoas mais humildes, elas dão tanta lição para a gente, né, de humildade, né, de você nunca julgar o outro sem conhecer. Então, assim, eu aprendo muito nas turmas, mas o que eu mais aprendo é com as histórias de vida, né? Cada um tem a sua história, cada pessoa traz ali histórias assim, pessoas doentes, pessoas que perderam parentes, pessoas que logo depois da pandemia, nossa, tantas histórias de pessoas que ficaram entubadas, contando a experiência que ela teve ali naquele tempo, sabe? Então, o que prevalece é isso, né? Eu acho que quando falo de humanização de ser humano, né, o que vai prevalecer é a história de vida, né? Não é títulos, não é dinheiro, não é status, né? O que mais vai prevalecer é o que a gente vive, as histórias, né? Então eu aprendo muito com as histórias de cada pessoa que faz o método ali, é sensacional. E esse método tem esse foco na humanização, e eu creio que toda essa sua convivência com essas pessoas também traz isso. A humanização também do Alci, né? Do Alci, da equipe toda também, né, Alci? Muito, muito. E eu sempre eu me considero sempre uma pessoa que eu acho que eu sempre me preocupei muito com isso, né? Porque o método Novos Passos, nós trabalhamos humanização e inteligência emocional. Antes eu trabalhava era só inteligência emocional. E aí, por causa do marketing, eu incluía a humanização, né? Porque
as pessoas associavam muito inteligência emocional com coach, essas coisas assim, o meu trabalho ele é mais acadêmico, né? Eu já sou mais de educação. Mas esse termo humanização é muito usado. Por exemplo, as empresas, né? Empresas multinacionais, grandes e pequenas. Tem empresa que ninguém sabe o nome do funcionário. Só lá no RH é o 512, é o número, né? Então, quando falamos de humanizar, é olhar para a pessoa, né? A gente olhar para a pessoa com esse olhar de humano mesmo, de ser humano, né? Que a pessoa que está trabalhando comigo ali, na casa dela, tem alguém que tem saudade dela, né? Que ela tem problemas, enfim, né? A gente se olhar como pessoas mesmo. Eu acho que isso é um grande aprendizado que eu tiro de tudo isso, que eu estou vivendo com o Método Novos Passos. E a gente vive também, né, assim, numa geração onde a gente está ficando muito imediatista, a gente está querendo resultados né, assim, muito rápido mesmo, né? Devido também à questão hoje a gente tem a informação na mão, a gente acaba acompanhando, né, pessoas que são da mesma área que a nossa, e às vezes ele está muito bem, mas a gente não sabe todo o processo que ele passou, enfim. Mas a gente vê aqui que você é especialista em neurociência e também em comportamento. Como é que você enxerga também hoje as pessoas nessa questão do comportamento, né? Essa geração que a gente fala? Porque eu uso sempre esse termo e já mencionei várias vezes. A gente vai falar que essa geração é uma geração fraca, né? A gente ouve muito isso. Eu acredito que não é a geração que é fraca. Quem está educando ela, quem está ensinando a geração que é fraca, né? Porque não está dando aí suporte para que essa geração seja mais forte. Mas como você tem enxergado o comportamento, tendo em vista todos esses conhecimentos, essas viagens, esse contato que você tem, mas o comportamento humano hoje, como que você tem visto? Até trazendo esse gancho com a humanização, mas o comportamento das pessoas. Certo. Essa falar que essa geração é uma geração muito fraca, né? Antes de falar do comportamento, eu tenho um livro que eu não lembro o nome. Nesse livro eu uso uma página nos meus cursos às vezes. Ele traz 4 textos pequenos falando sobre o jovem. Um falando assim, que o jovem é muito egoísta, só pensa neles. Outro, tem o dó das pessoas, das gerações futuras, porque essa juventude de hoje não vai deixar, nós não vamos sobreviver, que é do jeito. Várias definições ali. E aí eu sempre pergunto, qual das definições eles mais se identificam? Todo mundo fala com todas que tem ali. Que o jovem é folgado e tal. Mas o mais curioso desse livro, daí eu vou ler os autores de cada frase. Por exemplo, um foi Sócrates, né? O outro foi o cara lá no ano 300. Parece que é atual, né? Uhum. Então, esse comportamento do jovem é jovem, né? Então, enfim, não dá para você julgar o jovem que é a geração mais fraca. Eu acho que ela é diferente da minha, né? Da sua. E, por exemplo, é assim que funciona, né? Então, enfim. Quando nós falamos de comportamento e inteligência emocional, o que diferencia uma pessoa da outra? A inteligência emocional. Então, o que é a inteligência emocional? É a capacidade que você tem de reagir a coisas que acontecem na sua vida, né? Eu costumo facilitar para os meus alunos na sala assim. Então, o que é a inteligência emocional? Não é a sua ação, mas a sua reação. Então, por exemplo, o Will Smith, lá na entrega do Oscar, não sei se você assistiu, o cara fez uma piada com a esposa dele, o que ele fez? Teve uma reação. Foi lá e bateu no cara. Então ali, o que faltou para o Will Smith? A inteligência emocional, né? Ele saiu da vítima para ele lidar com aquela reação dele, expôs ele, né? O Neymar, por exemplo, eu acho o Neymar um grande jogador, mas eu acho que falta, ele teria que trabalhar mais inteligência emocional. Por quê? Os adversários já sabem que ele é estourado, né? Provocam ele briga e é expulso. Tipo, o melhor jogador que nós temos, anulado, né? E assim por diante, briga de trânsito. Quantas pessoas matam porque bateu na bunda do carro, o cara vai lá, reage e mata o outro, né? Então, a inteligência emocional mede-se, ela diferencia as pessoas uma das outras, essa é a grande verdade. E o comportamento, né? O comportamento, ele traz resultados para a nossa vida. Por exemplo, Márcio, todos os resultados que você tem na sua vida, todos, eles estão ligados diretamente ao teu comportamento. Sabia? O meu, todas as pessoas. Então, por exemplo, financeiramente falando, o resultado financeiro de uma pessoa
Não é ela montar mais um negócio, querer ganhar mais dinheiro, montar outro aqui, um espetinho, vende pastel e monta um podcast e tal, mas ela nunca sai do problema financeiro. Porque o que os estudos sobre dinheiro falam? Que dinheiro é comportamental, né? É comportamento. Então, assim, para mim mudar minha vida financeira, o que eu devo mudar? O meu comportamento sobre o dinheiro. Aí eu vou modelar lá, pegar um cara que eu acho que ele tem uma situação financeira bacana e vou me comportar igual ele, que eu vou ter aquele resultado. Né? Na nossa vida amorosa, é comportamento. Na igreja, é comportamento. Né? Então, quando a gente fala sobre comportamento, é ele que vai definir a nossa vida. Então, por isso que é importante a gente estudar sobre comportamento. Por exemplo, por que eu tenho um comportamento que as pessoas não gostam e eu também não gosto? Às vezes eu tenho um comportamento num grupo, né? Na igreja, por exemplo, tem aquela pessoa que vai trabalhar lá num retiro, num acampamento, e as pessoas não gostam de trabalhar com aquela pessoa porque ela é uma pessoa muito estourada. Né? Xinga todo mundo, ela quer estar sempre certa, esse comportamento dela agressivo, né? Até lá nas 10 pessoas difíceis de lidar na escola, falo sobre comportamento. Lá eu falo, tem o professor que é tanque de guerra. Qual que é o comportamento de uma pessoa tanque de guerra? Ele passa por cima de todo mundo. Ele xinga, ele fala, e se você bater de frente com ele, você está morto. Né? Tem o granada, o que é o granada? Aquela pessoa que estoura, fala um monte de coisa, daqui a pouco parece que nada aconteceu, né? E a granada se estoura aqui, ela machuca todo mundo, né? E daí essa pessoa, ela esquece, mas fica todo mundo ali chateado, emburrado. Então, a questão comportamental, ela que rege a humanidade. Se você for estudar a fundo sobre o comportamento, por exemplo, se você pegar os discípulos de Jesus, se você for pegar Pedro, por exemplo, né? Para ele seguir Jesus, o Pedro que era pescador, Jesus preparou ele até ele ser o primeiro Papa. O que Pedro teve que ter ali? Mudanças de comportamento. Qual foi o primeiro comportamento que Pedro mudou? Qual a primeira mudança? De profissão. Né? Ele era um pescador, né? Jesus falou, a partir de hoje você vai ser um pescador de homens. Teve uma mudança ali de comportamento, de profissão. Outra mudança na família, ele teve que mudar a questão familiar, de viajar, aquelas coisas todas. Vários comportamentos. E você sabe qual que é a última mudança que Pedro teve para ele poder mudar, ali Jesus, né, mudar a história de Pedro? A última mudança que Pedro teve foi a mudança de mentalidade. Porque se você não mudar a sua mentalidade, você não muda o seu comportamento. Então, se a pessoa não mudar a mentalidade, ela não muda nada. E aí é onde biblicamente fala isso. Pedro caminhou 3 anos com Jesus, aprendeu que você tem que dar a face direita, se te bater na direita, dê a esquerda, né? Que não se paga o mal com o mal, ame seus inimigos. Essa era a mentalidade que Jesus estava pregando. Pedro, quando Jesus foi ser preso, Pedro sacou uma espada e cortou a orelha do soldado. Né? Uhum. Então ali é uma prova que ele ainda não estava pronto, não havia mudado a sua mentalidade. Por isso o comportamento dele ainda era do Pedro antigo. Uhum. Então, se hoje, falando de comportamento, a pessoa que está assistindo a gente aqui, você quer ter uma mudança em alguma área da sua vida, o que você tem que ter? Você tem que mudar o seu comportamento naquela área. Eu quero ter uma mudança espiritual, você vai ter que se comportar diferente. Uma mudança de relacionamento, vai ter que se comportar diferente. Uma mudança financeira, é o comportamento. O nosso comportamento, ele dita os resultados que a gente tem na nossa vida. Tem, por exemplo, pessoas que trabalham de vendedor, a gente estava em off aqui falando sobre vendas. O cara que está vendendo pouco, significa que o comportamento dele de vendedor está errado. Né? Ele vai ter que mudar, visitar mais, prospectar mais, enfim. Né? Então, quando nós estudamos sobre comportamento, né, a gente estuda muito essa questão de resultados. Né? É dolorido a gente aceitar que os resultados ruins é minha responsabilidade, né? Porque eu me comportei daquele jeito. Né? Mas essa é a verdade. E muita gente se frustra, né? Falando aqui em trabalho. Ela está num trabalho, não está contente, ela sai do trabalho, vai para outro, chega lá, é a mesma coisa, ela sai, vai para outro, aí ela muda de cidade, chega lá, tá a mesma coisa. Por quê? Porque ela não mudou a mentalidade, ela mudou o comportamento. Ela teve o mesmo comportamento em todos os ambientes, né? Os ambientes eram diferentes, mas o comportamento é o mesmo, né? Exatamente. Então, tem até aquela música sertaneja que fala, minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro, se você não mudar por dentro, né, o seu comportamento. E o mais curioso, Márcio, que daí é assim, enfim, é tudo muito amplo, né? Então você vive num ciclo de amigos. Todos se comportam iguais, né? Por isso que você está ali. Quando você muda o seu comportamento, esse grupo aqui começa a te expulsar dali.
Você não consegue mais conviver com eles, né? Aí você começa a evoluir na sua vida, esse grupo aqui, o que eles vão começar a fazer? Qual vai ser o comportamento deles com você? Falar mal, te criticar, né? Eles não vão querer ir e ser igual a você, eles querem que você volte a ser igual a eles, né? Porque ele está no mesmo Está comportamento. no mesmo comportamento. Eu vejo, acontece muito isso, né? Então, quando eu mudo meu comportamento, vem uma outra mudança de ambiente. Se você mudar o seu comportamento, dificilmente você vai permanecer no mesmo ambiente, né? Porque lá naquele ambiente, todos se comportam daquela maneira, né? Então é assim que funciona. Eu fui atender uma empresa com o método Novos Passos, né? Não era educação, e achei muito interessante a empresa. Eles são fábrica de ração de frango, essas coisas assim, muito grande. E aí 200 coordenadores, chefes de setores, né? É outro nome lá que eles falam. E qual que era o problema deles? O problema da empresa? O problema é que esses supervisores que conseguiam subir de cargo na empresa, eles, antes de ser supervisores, eles trabalhavam no abate, eles trabalhavam nas máquinas, serviços gerais. Quando eles assumiram essa profissão, o que a empresa esperava que eles mudassem? O comportamento. Que eles se comportassem como chefe, que eles se vestissem como chefe, que eles falassem como superior, né? Piadas, tudo o gerente me relatava isso, né? Ele falava, cara, ele se comporta igual os peão, ele falou assim para mim, né? Então, para você ver a dificuldade que a pessoa tem de mudar de ambiente e mudar o comportamento, porque daí entra essa questão das crenças limitantes, ela vai se achar que eu vou ser metido, que eu vou ser inferior, não posso pisar naquelas pessoas, então, mas aquele cargo ali exigia uma mudança de comportamento. Uma autoridade, uma forma mais séria de lidar. Exatamente, a pessoa entender isso, né? Então é por isso que, por exemplo, às vezes empresas erram. Por isso que o setor público patina, né? O setor público patina porque às vezes coloca uma pessoa que é parceiro político para executar um trabalho, mas o comportamento da pessoa nesse trabalho aqui não tem nada a ver com o que ela está fazendo, porque ela não é daquele mundo, né? Acontece muito. Então, às vezes, empresa, eu lembro uma vez na prefeitura, na obras, um prefeito me falando assim que precisava de um chefe de obras, e aí ele contratou um cara que era piloto de patrola, era o melhor piloto que ele tinha. E aí o cara assumiu o cargo de chefe. Daí ele falou assim, cara, perdi o melhor piloto de patrola e ganhei um péssimo chefe. Porque não tinha nada a ver com tive o pior chefe e perdi o melhor, né? Então, assim, a questão comportamental ela é que rege, né, a nossa vida. Então, eu sempre falo para meus alunos, quer mudar em alguma área, tem que mudar o comportamento, né? Saúde, tem que mudar o comportamento. Na atividade física, tudo tem que mudar o comportamento. Então, quando eu fiz minha especialização em comportamento, a gente estuda muito sobre isso. Dormir bem, né? Uma pessoa tem que dormir 8 horas por dia. Como que eu vou começar fazendo isso? Tem que mudar meu comportamento de sono, né? Parar de mexer no celular lá pelas 8, começar a desligar as luzes de casa, para o meu cérebro entender que é noite, porque a luz faz o teu cérebro entender que não é hora de dormir, né? Então são várias coisas, né, que a gente tem que ir mudando. Uma das primeiras perguntas que eu faço no Método Novos Passos para meus alunos é assim, como que você pretende passar a sua terceira idade? Ninguém pensa nisso, né? Igual eu faço para você hoje, Marcos. Quando você tiver 80 anos, como que você quer estar daqui a 80 anos? Não tem hoje eu acho que a gente não tem nem essa perspectiva, né, de como é que a gente vai estar. Né? Mas então eu vou te ajudar. Você quer caminhar na praça, você quer ir na terceira idade dançar um baile ou você quer estar na cadeira de roda? Tá bem de saúde. Bem de saúde, né? Você quer comer bem, se alimentar bem ou você quer ser alimentado por uma sonda? Alimentar bem. Você quer tomar banho sozinho ou quer que alguém dê banho em você? Tomar banho sozinho. Tudo isso vai depender do comportamento que você começar a fazer hoje na sua vida, principalmente atividade física. Então, a pessoa que não tem, falando da sua saúde, ela não cuida da sua saúde, né, tiver um comportamento comendo errado, né, uma pessoa sedentária. O que é uma pessoa sedentária? Não estou falando de atleta, hein? A sedentária é uma pessoa que não caminha pelo menos 3 vezes na semana, 1 hora por 3 vezes por semana, 1 hora por dia que caminha. Se você não faz isso, você que está me assistindo, você é um sedentário. Então, quando a gente chegar na terceira idade, nós vamos estar na segunda opção aí, né? Então, assim, o comportamento que você começar a fazer daqui para frente vai determinar como você vai ver a sua terceira idade. A grande ilusão
é que todo mundo acha que nunca vai chegar a terceira idade na vida dele, e uma hora ela chega. E nunca vai acontecer com a gente, né? A gente sempre acha que está acontecendo com o outro e não vai, né, acontecer com a gente. Alci, se a gente pudesse ficar aqui, eu tenho certeza que a gente tem conversa aí para uns 3 dias, né? Certo. Mas agradecendo já, encaminhando aqui para o final, eu queria que você deixasse aqui para a nossa audiência quais são os planos futuros aí do Método Novos Passos. Para quem quiser saber um pouquinho mais também, né? A gente já falou nas redes sociais, mas eu queria que você falasse agora, já a gente se encaminhando, em relação daqui para frente, o que você tem como perspectiva do futuro aí para esse trabalho que eu tenho certeza que é uma missão, é um propósito de Deus na sua vida que começa lá atrás, né, com o acampamento, com a música em si, e hoje vem dando resultado, fazendo esse bem para tantas pessoas. Então eu queria deixar o espaço aberto aqui já para você fazendo essas considerações e falando um pouquinho mais sobre o futuro do projeto. Primeiramente, quero agradecer a você, obrigado pelo convite, né, por me receber aqui, né, que Deus abençoe, que esse podcast cresça cada vez mais, prospere cada vez mais, né. Márcio, meus projetos futuros, né? Primeiro que agora dia 11, 12, 13 de junho, eu vou fazer ali em Umuarama o método Novos Passos, focado para secretários de educação, diretores de escolas e coordenação pedagógica, para liderança, né? Então, toda a regional aqui de Umuarama, mais ou menos aí 60 municípios nós estamos construindo, né? Vai ser um grande evento, vai ser um evento para a educação lá no Hotel Kaiowá, vai ser um marco, eu acho, bem legal. Esse é o nosso projeto, né? E agora no mês de junho eu vou estar executando aqui em Umuarama também para a Secretaria de Educação, nós vamos fazer para Saúde, o Edson, o secretário lá, nosso amigo, para 1.000 pessoas, né? Então nós vamos fazer 5 turmas, né, ali. Então eu vou estar bastante em Umuarama nesse projeto aí. E para esse ano 2024, a minha intenção é fortalecer cada vez mais o Método Novos Passos, né? E atingir o máximo possível de cidades, municípios, né? Na educação, né? Levar o método para a educação. Então, esse ano a minha meta é entrar em pelo menos 5 estados, né? Então, novos, né? Então, Paraná a gente já está bem consolidado, Mato Grosso do Sul já é minha casa, né? Rondônia já tenho, do Mato Grosso vou atender Cuiabá, Várzea Grande, né? E o meu foco é ir para o sul, né? Santa Catarina, né? O Rio Grande, né? E não sei se esse